Meus amores, é um bom dia, a paz do Senhor, né? E eu vou soltar aqui. Vou soltar essa parábola inteira pra vocês, que é o que Jesus falando sobre o ministério dele. Pai, falar assim, vou soltar 2 versículos. Ou não, vou soltar os 3, né? Deixa eu ver, começa daqui. Dá pra vocês ver a Bíblia não, né? Deixa eu empurrar um pouquinho mais pra trás, né? Que dá pra vocês verem pelo menos um pouquinho da Bíblia, né? Ó. Bom dia, paz do Senhor, pra quem acredita, pra quem não é, eu dou um bom dia. E chamo vocês o quê? Vocês ao reconciliamento com Deus, né? Vocês acolher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E vocês se arrepender da vossas vidas que vocês vivem e entregar a vida de vocês nas mãos de quem? De quem pode mudar elas, né? Que é quem? Jesus de Nazaré. Embora o Sermão da Montanha, eu tô lendo só o primeiro, mas ainda vou fazer as parábolas dele todinho do Sermão da Montanha. Por quê? Porque Jesus está dando um grande ensinamento. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se Jesus, quando veio para a terra, olha o começo da pregação de Jesus. O começo não, para a pregação de Jesus, né? Jesus chamando que o povo ao que o arrependimento. E do mesmo jeito, a gente está o que falando com vocês, que vocês o que haja arrependimento para o que? Para a segunda vinda de Jesus. Jesus já veio, já fez o sacrifício pelas nossas almas, e agora Jesus quer o quê? Jesus quer que nós escolha e que nós caminhemos com Ele, para quando chegar nesse dia, nós estamos o quê? Preparados para subir com Ele, não com falha com Ele, como que aquelas virgens. 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Então, 5 loucas por quê? Porque ela estava caminhando, mas ela não estava fazendo a vontade de Jesus aqui na face da terra, entendeu? Ela estava o quê? Com negligência perante a Ele. Igualmente o pessoal da Santa Ceia, quando a negligência perante a quem? Perante a Jesus. Jesus o que? As portas e as pessoas sem o quê? Com falha perante a ele, às vezes com raiva do irmão, às vezes com raiva de algum familiar, às vezes com raiva de alguém que vocês é para perdoar e vocês não perdoam. Por causa disso não tomar a Santa Ceia. Por causa disso vocês não vão subir para o céu. Por causa desses detalhes. Jesus ensinou o que? Nós amar o que? O nosso próximo. Não importa o que ele fez. A gente tem que amar ele. Tem que orar por ele, tem que interceder por ele e orar pelas pessoas que nos perseguem, entendeu? Vou continuar aqui, ó. O povo assentado em treva, viu a grande luz. Então, meus irmãos, eles estavam perante quem? Perante a Jesus, era que é a luz do mundo. E para os que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, raiou a luz. Então, se raiou a luz, raiou quem? Jesus, nosso Rei, nosso Salvador, para toda a eternidade, né? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, eu falo para vocês que arrependei-vos. Jesus está voltando. É tempo de quê? É tempo de conserto. É tempo de quê? É tempo de preparação. Jesus, o que vir pegar vocês do jeito que vocês estão, é impossível vocês o quê? Subir para o céu. É impossível, entendeu? Vocês herdar o reino do céu. Por causa de quê? Porque vocês não desapegam das coisas do mundo. A gente tem que ser igual uma criança. Se nós não formos igual uma criança, quando Jesus vir, Jesus nos deixa. Por causa de quê? Por causa do coração endurecido. Não se rende a Jesus. Está na igreja às vezes, mas não se rende a Ele. Os católicos, é porque os católicos, eles não leram as Santas Escrituras, entendeu? Se eles lessem, tem pessoas que o quê? Até os crentes também, quando vão para a igreja, tem só uma palavra só naquele dia do culto. Se você vai para o culto uma vez durante a semana, então você só tem aquela palavra. É se você ouvir e guardar. Se você não ouvir, ficar dando atenção ao celular, o povo na igreja, reparando, então você deixa o melhor, que é o que? O alimento da sua alma, de lado, entendeu, meus amores? Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou soltar o sonho que eu tive com Jesus.
Jesus mandando eu ir na igreja católica e falar toda a verdade. Vou soltar pra vocês, vou soltar. Vou soltar ele. Eu vou soltar ele, né, e vou... A pregação de João Batista. A pregação de João Batista também é sobre o arrependimento de pecado. Meus amores, dá vontade de eu ler as coisas das Santas Escrituras assim pra vocês, né? Porque, meus amores, aqui João Batista ele começou, parece o ministério primeiro que Jesus, que aqui começa falando sobre o quê? Sobre João Batista, né? Então, e quando Jesus foi batizado, Jesus foi para o quê? Para o deserto. Para o quê? Para ser atentado pelo inimigo das nossas almas, né? Então, meus amores, não vou ler não. Eu vou soltar o sonho. Meus amores, eu sonhei que eu via no caminho, via eu, Jesus e uma mulher. Eu vinha em Jesus em espírito, né? Eu vinha andando com ele chegando pra mim dizendo assim, olha, tu vai na igreja católica, tu fala toda a verdade, aquele povo, fala toda a verdade. Ele falou desde que ele tampou a boca assim, né? O inimigo veio. Nós três assim, né? O inimigo veio assim por detrás das costas dele. Aí, meus amores, Jesus fez o quê? Jesus, na mesma hora que ele veio pra cima de Jesus, Jesus se virou. E eles saíram o quê? Brigando. E na hora que eles saíram guerreando, Jesus e ele, meus amores, Jesus é muito maravilhoso. Ele poderia ter pegado nós de surpresa, né? Mas não, glória a Deus. Então, meus irmãos, naquele momento ali que Jesus estava guerreando com ele, por causa que íamos mandar uma mensagem para a igreja, o templo católico, então, assim. Aí, meus amores, naquela hora ali, eu vi Jesus, assim, Jesus estava caminhando comigo, né? Nós estávamos vindo num caminho, nós três. E na hora, meus amores, que eu estava olhando, que o inimigo veio que estava guerreando, eu estava olhando para Jesus, né? Eu olhei para Jesus e olhei para o inimigo também, né? Para os dois, né? Mas o meu foco era mais em Jesus, né? Eu olhando para Jesus, as vestes de Jesus, branquinha, glória a Deus. E ele que? Ele guerreando. E, meus amores, Jesus deu um empurrão dele tão grande, Jesus veio para nossa banda. Meus amores, o inimigo veio com ódio tão grande, raiva tão grande. Aí ele veio para pegar Jesus novamente, né? E ele se tacou por cima de um escudo. E Jesus sumiu. E a mulher sumiu, né? E, meus amores, assim, bem no final, assim, eu não entendo, só entendo mais essas partes assim que eu decorei mais, né? Que eu me acordei mesmo e disse assim, eu vou ficar me lembrando direto todos os detalhes para poder eu não tá com falha com Jesus, né? Então, assim, meus amores, aí Jesus sumiu e essa mulher também. E eu fui caminhando para a igreja. E eu vi que ele não transpassava o quê? Ele não transpassava aquele escudo que Jesus colocou ali, né? Aquele escudo ele não transpassava. Eu saí caminhando para a igreja. Fui para a igreja, quando eu cheguei lá na igreja, na porta da igreja, assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Eu disse assim, Jesus, como é que eu vou falar com esse povo? Então, se eu ficava falando, né? E eu peguei uma vassoura e comecei a varrer. Comecei a varrer, né? Então, assim, meus amores, o que isso quer dizer? Quer dizer que tá com falha perante a Deus. A igreja tava cheia de sujo. E eu peguei a vassoura e saí varrendo, entendeu? Então, assim, meus amores, é tempo de quê? É tempo de conserto. Jesus às portas. E Jesus está chamando vocês o quê? Ao conserto. Jesus não está chamando só no templo, não. É só... Os católicos, ele tem ídolo. Os crentes também têm ídolo, vocês sabiam? O ídolo dele são o dinheiro. Deus coloca o dinheiro como um quê? Como um ídolo, como outro Deus. Não sei se vocês prestaram atenção nas Santas Escrituras, Jesus fala que vocês não podem adorar dois deuses. Então, que é o quê? Um é o dinheiro e o outro é nosso Pai, o Deus Celestial. Então, nós não podemos fazer esse tipo de arrumação. E a igreja evangélica, ela tem falha perante a Deus por causa disso. Que ela o quê? Ela é mais o quê? Ela é mais... O Deus é outro Deus, né? Porque o dinheiro é outro Deus que opera na vida delas. Ela deixa Deus pelo... Então, e já fazendo o quê? Com a palavra de Deus na Santa... Com a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus completa. Mas ela não teme, entendeu? E sobre a igreja católica. A igreja católica também... Ela tem o quê? Ela adora esse Deus também, né? Que é o Deus do dinheiro, que ela é muito grandona, muito famosona. Então, e mais uma coisa, além dela fazer isso, né? Ela ainda tem o quê? Ídolo. Imagem de escultura. Além disso, ela coloca
as ovelhas de Jesus, porque a se prostrar perante e ela sabe que isso é ilícito, Deus aborrece isso. Por que eles fazem, né? Não sei, é os crentes e os católicos. Por isso, meus amores, que às vezes quando eu vou na igreja, eles ficam perguntando de qual religião que eu sou, me dá vontade de chegar e falar as verdades na cara dele. Eu acho que é Jesus que me segura, né? Pra não espantar as ovelhas dele, porque nas Santas Escrituras a gente tem que ter cuidado pra não espantar as ovelhas de Jesus, né? Então, assim, meus amores, mas a gente tem que falar do tempo. Dá vontade de dizer que eu sou do tempo do céu. Entendeu, meus amores? Por que, meus amores? Fica perguntando de qual igreja. Meus amores, a minha igreja não é aqui, na minha igreja é junto de Jesus. Meu pastor é Jesus, entendeu? E, meus amores, como eu estava falando sobre a igreja católica, Jesus está chamando a atenção de vocês. Jesus está dando uma oportunidade a vocês antes da vinda dele. Jesus está chamando vocês o quê? Para vocês examinar as Santas Escrituras. E vocês o que? Se sair desses mau caminho. Vocês se voltarem para ele. O pastor de vocês é Jesus. Vocês sabem por que Jesus aparece em sonho para mim? Porque ele sabe que eu não tenho cisma em abrir a minha boca. Ele foi mandar. Quando eu me calei um pouquinho, ele disse assim, abre a tua boca, põe a tua boca a trombeta. Meus amores, na hora que eu vi aqui dali, eu disse assim, é para mim falar, eu vou falar. Então, eu sempre falo assim, Jesus, só me diz o que é que eu vou falar, que eu falo. Porque eu também tenho medo de falar coisas que eu desagrade a ele. E aí eu tenho medo. Aí eu tenho medo, né? Do quê? Do meu Senhor, do meu Salvador. Entendeu, meus amores? Não é que eu tenha medo, eu tenho medo de ofender ele com alguma palavra, entendeu? Que eu jamais quero fazer isso, né? Tá repreendido. Ó, como eu tava conversando, os católicos, eles têm o quê? Ídolo. E eles fizeram o quê? Eles quebraram uma aliança. Eles quebraram uma aliança, que é justamente essa de ídolo, né? Vocês estão com fala perante a Jesus. Vocês sabem disso. Vocês lêem a Bíblia, vocês conhecem o Evangelho de uma ponta a outra. Mas vocês o que? Não seguem Jesus, não. Vocês não seguem, não. Por que, Meire, tu tá dizendo isso? Porque, meus irmãos, na Santas Escrituras diz que vocês não adoraram outro Deus. Aí a Igreja Católica era cheia de mais de escultura. O que Deus diz para vocês? Não terás outros deuses além de mim. Vocês botam o quê? Vocês o que? Fazem isso na igreja, ainda faz o que? As ovelhas de Jesus Cristo fazer o que? A mesma coisa. Ídolo dentro das casas delas para se prostrar perante a ele. Vocês estão ensinando essas pessoas certo ou errado? Vocês sabem que estão errados. Agora as ovelhas não sabem, sabe por quê? Por isso que Jesus apareceu para mim. Porque elas não examinam as Santas Escrituras. Vocês têm que ler. Quando vocês lerem, que vocês veem que Deus é ciumento, Deus não quer que vocês se prostrem perante outro Deus, não. Só um, que só existe um. Aí as pessoas fazem isso, as pessoas estão o quê? Por causa do quê? Por causa daquela pessoa que guia vocês, porque não é digno de ser chamado de pastor, nem tampouco de padre. Pai, só há um que é Deus. Quando Jesus fala essa passagem, eu entendi essa passagem. Pai, só há um que é Deus. E pastor, só há um que é Jesus Cristo, nosso Pai, entendeu? Tem nas Santas Escrituras que vocês não devem chamar Rabi, que só existe um, que é Jesus, nosso Salvador. E pai só existe um que é Deus. As pessoas chamam padre, não é padre. Entendeu? É os guia das ovelhas. E os pastores, mesmo, guia das ovelhas. Eles estão o quê? Com a responsabilidade. Meu pai chama eles também de pastores aqui. Entendeu, meus amores? Então, os pastores, o que? Cego, como Jesus mesmo disse, cego. Aí quando Jesus fala, é porque trocaram. Até o nome de Deus vocês querem o que? Usar. Quando Jesus falou lá no jardim de Sema, né? Quando ele estava orando, que já estava pronto para passar pelo que ele ia passar por mim, por ti. Então, assim, naquele momento ali, Jesus chamou Deus de Pai. Entendeu, meus amores? Para vocês verem a reverência que a gente tem que ter com o nome Pai, quando fala o que? Quando fala em Deus. Entendeu, meus amores? Ai, Mira, porque Deus só deve ser chamado de Deus. Não, Deus tem que ser chamado de Pai. Vocês não viram o que Jesus fazia, não? E Jesus disse que nós somos todos irmãos. Nós temos que ter respeito pelo nosso Pai, o Deus de Israel, o Deus que habita o quê? Acima de nós, no céu, entendeu? Então, essas ovelhas têm um dono, essas ovelhas têm o quê? Eu vou ler aqui um pouquinho pra vocês, porque eu tô falando pra vocês e eu vou ler. É em Jeremias. Glória a Deus. Jeremias, onde eu... já achei. Glória a Deus. Os que estão... Pronto. Os que estão encarregados todos sobre o quê? Sobre as ovelhas de Jesus. Não vou mais nem citar nome de padre nem de pastores. Nome não, porque eu nunca cito o nome de vocês. Eu cito pastores e padres. Então,
Agora eu vou tirar o nome de vocês e vou botar povo que conduz as ovelhas de Jesus. Vocês conduzem o rebanho de Jesus. E aqui Jesus vai falar com vocês. Olha, presta bem atenção no versículo 2. No versículo 2 vou ler o versículo 2, não, vou ler o versículo 3 para vocês verem como vocês estão com falha perante a Deus. Ó, portanto, assim, ó, é Jeremias 23. E o versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Jesus está falando, é só os pastores que apacentam? Não. É vocês, eu incluo todos vocês. Que levam o que? Ao povo de Deus. Vós desprezaste as minhas ovelhas. Você está vendo o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo o que com elas? Se as ovelhas soubessem, né? Se essas ovelhas escutassem a voz do seu Salvador, a voz daquele homem que morreu na cruz, elas o que? Elas vigiavam. Não entregar a alma de vocês nas mãos de quem? Logo de quem? Do ser humano. A gente deve entregar assim, nas mãos de Jesus, entendeu? É Ele que merece o quê? Nós colocar toda a confiança nossa nas mãos dele, não na mão de quê? De pastores, de pessoas que são chamadas de padre, né? Eu não tenho nada contra vocês, não. Mas Jesus tem algo contra vocês. E eu também tenho. Eu vou falar, eu também tenho. Porque, meus amores, Jesus pagou um preço muito alto para vocês, o quê? Para você estar pegando essas almas e colocando elas para o abismo. Ai, nele. Porque os pastores estão fazendo o quê? Estão levando as almas que só querem saber de riqueza, de grandeza. E o outra religião está levando as pessoas o quê? Só a idolatria. E a viver do jeito que elas querem. Não é assim. Jesus não veio para as pessoas ficarem do jeito que elas são. Veio para o que? Haver mudança. As fugentaste e não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. O que está acontecendo nas igrejas? De vez em quando Deus chega o quê? Deus foi lá na igreja, lá, né, e fez o quê? Então, meus amores, esse tempo, essas ovelhas, nós, ovelhas, somos de quê? Nós pertencemos, nós temos o quê? Um dono chamado Jesus. Agora aqui na face da terra existem pessoas o quê? Que são encarregadas por elas, por nós, que conduz as pessoas o que é o reino dos céus. O que é que Jesus fala aqui nas Santas Escrituras, no livro de Mateus, de Lucas, de João? Que vocês são condutores, Jesus não chama nem vocês de pastor, condutores de cegos, são condutores cegos e surdos. Por quê? Porque vocês nem entram na porta do céu, nem tampouco deixam as ovelhas entrar. Então, meus amores, a gente tem que ler as Santas Escrituras e entender. Olha o que é que Deus está falando aqui, o que é que vocês fizeram com as ovelhas dele. Dá para entender. No versículo das Santas Escrituras dá para entender, ó. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Então, vocês botaram muitas ovelhas de Deus a perder. Jesus está dizendo que vai o quê? Colher o restante das ovelhas dele que ainda sobraram. Por isso que Jesus apareceu para mim, para poder mandar uma mensagem para vocês. E Jesus ainda brigou no meu sonho para poder enviar uma mensagem para o quê? Para o povo católico. E para o povo crente também, que Jesus disse que vocês estão com falha perante ele. Primeiro, como? Meus amores, quando todo mundo toma Santa Ceia, corram para a igreja, todo mundo toma Santa Ceia, não, por quê? Porque estão com falha. Então, se Jesus e você estiver com falha, vocês vão subir com ele? Mas Jesus é maravilhoso, sim, Jesus é maravilhoso, mas Jesus manda o quê? Nós estamos o quê? Cingidos os vossos lombos, esteja vigilante. Então, por causa de falta do azeite, as virgens não subiram. As 5 virgens doidinhas, né? Não subiram por causa de quê? Por causa de falta do azeite na botija. E é isso também que acontece, né? Eu o mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de todas as terras, para onde as tiver afugentar e a farei voltar ao seu aprisco e frutificarei e se multiplicarão. Então, Jesus vai juntar vocês tudinho Jesus vai juntar vocês tudinho com quem? Com ele. No aprisco, o aprisco é ele. O aprisco o quê? Jesus é a porta. Vocês sabiam que Jesus é a porta? Então,
Meus amores, eu entreguei para vocês esse versículo. Esse versículo, Jesus está dizendo que vai acolher o restante das ovelhas dele. Cadê as outras? O que foi que vocês fizeram com as outras ovelhas de Jesus? Povo, meus amores, dá vontade de chegar, abrir a boca igual Jesus abriu. De chamar vocês o quê? De hipócrita, mentirosos. Por quê? Porque vocês estão o quê? Condutores que conduz. Então, condutores cegos que estão na porta do céu, nem entram e nem deixam aquelas ovelhas entrar. Meus amores, é isso que acontece quando as pessoas estão com a palavra de Deus, que elas não entram no reino do céu e nem tão pouco deixam as ovelhas entrar. Entendeu, meus amores? É isso que eu tô tentando abrir os olhos de vocês e Jesus. Jesus o que? Tá fazendo a mesma coisa. Por isso que Jesus o que? Aparece para mim em sonho. E Jesus me mostrou o sonho do arrebatamento. Jesus me mostrou o sonho. Eu vou soltar essas revelações para vocês à noite. Vou soltar de uma por uma para vocês. Nem que eu faça só o vídeo para depois eu soltar os versículos. Mas o que eu gosto de fazer sempre é soltar soltar o sonho e soltar o que? O versículo que tem falando sobre o dia da vinda de Jesus. Para vocês o que? Se ele pega, não se pegue de surpresa. Assim, vamos ser pegos de surpresa porque a gente sabe qual é o dia, nem a hora que Jesus vem. Mas o que? Você esteja diretamente preparado. Entendeu? Preparado para o quê? Para a vinda de Jesus, nosso Rei, nosso Salvador. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Entrego aqui para vocês. E quando for à noite eu faço mais outros vídeos pra vocês, tá bom? E meu dia também, né? Que eu sempre faço também. Porque eu não gosto de ficar um só instante longe do meu pastor, né? Que é Jesus de Nazaré. Então, meus amores, olha. Eu sonhei que Jesus estava comigo. Eu sonhei que eu estava numa casa. Estava eu, Jesus e a minha irmã. Eu estava pregando o Evangelho de Jesus comigo do meu lado. Nós dois estávamos pregando o Evangelho na internet. Nós passávamos um tempo. Não era um tempo muito grande, não, mas nós passávamos um tempo. E após esse tempo, ele parava e eu parava e nós ficávamos assim, ele ficava distante de mim, assim, uns 3 metros, e eu via assim as vestes dele todinha, né, eu via ele todinho por frente, né, e ele se curvava assim, se inclinava como se fosse para pegar algo. E na hora que ele se inclinava assim, ele sumia da minha frente. Quando ele retornava para mim, retornava todo de branco, todo de linho, todo branco, as vestes toda branquinha. Então, porque quando ele tava comigo aqui, mas ele tava com aqui era vinho até os pés e tinha aquele outro moto por cima também até os pés. Entendeu, meus amores? Aí quando ele voltou pra mim de novo, ele voltou o quê? Todo de branquinho, todo de linho, né? Ele chegou bem pertinho de mim e disse assim, Mary, ele disse assim, olha, tu me espera, eu vou voltar. E então, se eu fiz só assim, tá certo. Eu fiquei esperando ele no sonho, ele sumiu, né? Que ele falou isso, ele sumiu. Então, meus amores, e eu fiquei o quê? Aguardando por ele. Quando eu me acordei, eu vi uma aliança, eu vi um arco-íris, né? Um arco-íris no céu, dizendo que Jesus confirmando para mim que estaria comigo aqui na face da terra, pregando o evangelho comigo. Aí eu disse assim, Jesus, só me capacita que eu tenho que falar. Então, que seja a tua palavra conforme a tua vontade, como tem esse versículo, ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Você está vendo aí? Então, é isso que Jesus exige nós. É isso que Jesus espera de nós. Nós estamos com a palavra dele nas nossas mãos. Mas Jesus espera o quê? De nós o quê? Fazer tudo certinho, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.